sobre incorporação. Na Umbanda, os médiuns eles têm muita insegurança quando começam a se desenvolver pela essa aproximação gradativa dos guias, né? E eles ficam numa expectativa de tanto ouvir os outros falar isso e aquilo. Eles acham que quando houver uma incorporação plena, eles vão ficar inconscientes, não vão lembrar de nada, vão desincorporar e nossa, onde eu estava? Gente, isso não existe mais. Ah, Jesus, mas aquele terreiro, aquele ritual, eu vou falar do que acontece dentro da corrente de Umbanda que eu sigo. Escola da Vida, acabou com ele. O médium, quando ele fica inconsciente e perde ali aquele momento trabalhando com a entidade, ele fez a caridade emprestando o corpo, óbvio, mas ele não aprendeu nada durante aquele trabalho. Por isso foi cerceado dentro da nossa Umbanda. Então hoje os médios são conscientes. Podem ter momentos de ser consciência, mas o normal é estar consciente e o total conhecimento do que está acontecendo. Para quê? Muitas vezes o médium aprende numa consulta que talvez os problemas dele não sejam tão importantes. Ele aprende as soluções espirituais para determinados problemas. Ele aprende a como orientar e conduzir desequilíbrios mediúnicos com o que a entidade dele passa para o próximo, para como ele trata o assistente. Então isso vai lapidando e formatando aquele médium. Então é importante dentro da Umbanda que a gente pratica, o médium ser consciente. Não que eu acho que seja muito fácil assim, a pessoa entra, incorpora, não lembra de nada, desincorpora, não esqueci. Não estou falando que seja uma coisa simples, é desgastante com qualquer incorporação. Mas a incorporação consciente, inclusive, joga a responsabilidade das coisas nas costas também do médium, não só da entidade. Você escuta aí demais, a pessoa atropelou o santo, a pessoa falou mais do que a entidade, a pessoa bebeu demais, não era a entidade. É um compromisso consigo mesmo, se entregar da forma adequada, se entregar com fé, com equilíbrio e com confiança na sua entidade. Se você não se entregar, se você se prender, as coisas não vão ocorrer da forma adequada. Quem paga é você mesmo. Esse compromisso é com você, se entregar. Ah, mas isso não atrapalha o desenvolvimento, o andamento das coisas que a entidade tem que fazer? Eu já vi mente consciente em determinadas situações. Botando a mão em fogo e nada acontecendo. Se ele botou, ele se entregou, ele estava vendo a mão em fogo. E o nosso primeiro instinto é nos preservarmos. Mas ele, uma entidade deixou a entidade conduzir a mão no fogo para fazer o que tinha que ser feito, não se queimou. Então é a entrega. Não foi atrapalhado, por exemplo. A entidade queria ali trabalhar ali com aqueles elementares, com aqueles salamandros, teve que se banhar no fogo, as mãos. Ele fez e não aconteceu nada. Estava incorporado, mas não estava inconsciente, estava totalmente consciente. E o que vocês me dizem disso? Eu tenho amigos que são de outras vertentes espirituais e relatam a mesma coisa, que ficam conscientes durante todo o ritual. Então eu acho que deve ser não uma coisa específica de cada médium, mas talvez específico da vertente espiritual que a pessoa siga. Na Umbanda, tá bom com ele? Isso não tem espaço. Tá? Até porque a pessoa, dentro da nossa escola, já é uma escola que é dividida em 7 graus. O grau para quê? Para que cada um saiba a sua função. E tem toda uma ritualística envolvida que é para organizar a casa. Então é muito mais responsabilidade do médico que da entidade. A gente não tem o que ensinar a entidade. A entidade sabe como conduzir energia, como manifestar cura, como manifestar orientação. Então, o que a gente tem que ensinar para uma entidade que já evoluiu a um nível que ela pode voltar à matéria esporadicamente para poder ajudar o próximo? Então, a gente não tem muito que ensinar ela. Toda essa parte da organização é do médium, carne, consciência, entendeu? E uma coisa que também
mexe muito com o acho que tanto ver filme e coisas lúdicas, a pessoa tem uma mania de achar que o corpo, no médium, a entidade entra. Gente, não entra. Aqui já está o seu espírito. O que acontece? A entidade se formata num corpo espiritual ao lado e se conecta ao chakra do médium. E aí ele começa a buscar comandar esse corpo. A primeira coisa que ele busca comandar é motricidade. Para que ele pega a motricidade? Você vê que o médium começa a se envolver, começa a ter um solavão, um andar diferente, porque ele quer mostrar através do seu comportamental, do seu gestual, que falange, a que se refere, que vertente, se é um preto velho, se é um Exu, entende isso? Se é um caboclo. Então isso tudo é mais para mostrar ao dirigente e a quem está em volta o que ele é, do que para o seu próprio médium. E então ele precisa do gestual, então ele precisa da motricidade. Por que dentro da nossa escola, depois, a gente sempre fica incentivando, médium canta por ímã, a entidade canta por ímã? Porque a gente incentiva que o médium incorporado entoie os cantos da nossa casa. É para aumentar a vibração da casa, aumenta, todos cantando junto, fica uma coisa mais vibrante. Mas a gente ali está fazendo um desenvolvimento para que a entidade possa se acostumar a controlar a vocalidade do médium. Para quê? Para que um dia, caso ela chegue a Avaré, no 5º grau, e ela tenha que atender dando consultas, ela possa conseguir passar, mesmo no dialeto que não era comum a ela, tudo que o assistente precisa ouvir. Isso depende dela acostumar com a voz do médium, facilita muito para o médium não ficar engasgando, não ficar com dificuldade de se expressar. O que acontece? Quando não há um desenvolvimento pleno, a pessoa chega a um grau de consulta e ainda não está com todo o desenvolvimento adequado, não tem um alinhamento com a sua entidade, coisas se perdem. Imagina 3 cabeças, né? Cabeça física do médium, a cabeça espiritual do médium e a cabeça da entidade, que é só espiritual, ela não tem parte física. E ela vou dar um exemplo bem estúpido para ela, mas para que fique claro. Toma um banho de 3 folhas, arruda, guiné e manjericão. E passou isso para a cabeça espiritual do seu médium. Mas se ele não tiver desenvolvido e alinhado, toma um banho de 3 ervas. Mas não era arruda, guiné e manjericão? Se perdeu com as ervas. Está entendendo como algo pode sair faltando picado se não estiver alicerçado? É por isso que demora a chegar no grau de dar consulta. Mas tem terreiro que a pessoa incorpora e já vai falar. Eu respeito, é o jeito deles. No nosso, a gente preserva o nosso médium para que só no momento adequado ele possa fazer esse tipo de atendimento. Onde ele já ficou anos na gira, ele já foi desenvolvido, ele foi para o 2º grau, trabalhou suas energias no banco, fez a caridade mais plena da nossa casa, que é o trabalho de banco. E nós vamos gravar um vídeo só sobre o banco para vocês entenderem do que eu estou falando. Foi para o 3º grau, já deu bastante passe, já ajudou a muitos irmãos a se desenvolver. Foi para o 4º grau, começou a entender uma série de outras situações, começou a lidar mais com assistência, começou a ser camponado. E aí, quando chega no 5º grau, que é o Avaré, ele está apto a dar consulta, ele está pronto para isso. Jefferson é uma escola mesmo, todos vão chegar ao 7º grau? Não, gente. Graças a Deus, né, não é todo mundo que tem uma dívida tão grande a ponto de ter que ser um 7º grau, que é o grau de dirigente. Tá? Na nossa casa, a gente segue essa orientação bem mais antiga do Caboclo Mirim, onde cada casa só tinha um 7º grau. Mas e os médicos estão prontos para comandar as sessões? É para isso que eles 6º grau. Ao dia que o dirigente não tiver tempo porque está trabalhando, porque não está com a saúde adequada, porque simplesmente foi viajar, o dirigente já nem tem vida, gente. Ele possa ter um substituto adequado para dirigir a sessão.
Ah, Jeff, segundo o seu médico sexto grau, sua entidade promoveu ele para sétimo. Já aconteceu na nossa casa, tanto que nós temos uma filial. Minha irmã, carnal, ela foi para sétimo grau e minha entidade convidou os médicos que tinham mais afinidade com ela a irem para um dia específico na semana trabalhar no nosso centro e se preparar para buscar um lugar onde ela pudesse estar praticando a nossa caridade em outro ambiente para atender a outras pessoas e colher novos médicos. E esses médicos que tinham afinidade comigo, pais e entidades da minha irmã, seguiram com ela e vida que segue. Isso não é melhor nem pior do que ninguém. Simplesmente minha irmã também, infelizmente, tinha muita dívida. Por que eu falo infelizmente? Gente, ser comandante não é bonito, não é edificante. Pode ser gratificante, porque você vê pessoas se levantando graças ao trabalho das suas entidades junto com as outras. Porque a entidade não faz tudo sozinha, com a permissão de Deus e dentro da egrégora da casa. Mas não é uma coisa, às vezes a pessoa acha que ser dirigente de um centro é uma coisa bonita, é uma coisa de status. Não é, gente. É uma coisa de responsabilidade. É uma coisa que você não deveria nunca almejar. Porque quem racionalmente quer aumentar a sua responsabilidade? Eu sei que é bem comum, até a minha entidade faz isso. Quando promove alguém para um outro grau, parabéns. Fala para a entidade, parabéns. Seu médico está pronto para mais uma etapa dentro da nossa casa. Mas nós temos entendimento. É bonito porque ele fez a forma adequada para ter mais um grau dentro da casa, mas ao mesmo tempo está demonstrando que ele tem mais dívida. Feliz é aquele que não tem dívida de corporação, gente. Ele pode estar aqui cantando, sendo cerimonial, comemorando, ele tem menos dívida espiritual do que nós, na maioria. Porque ele não precisa estar em trabalho mediúnico. Ele está aqui, e muitas vezes essas pessoas que não incorporam, e que os médicos incorporam, às vezes olham com uma certa pedância, são os médicos mais importantes da casa, porque estão aqui muito mais por amor, porque não tem essa vaidade asquerosa de achar, a minha entidade fez isso, a minha entidade fez aquilo. Ele está aqui para ajudar o trabalho de caridade. Muitas vezes eu fico mais feliz com o andamento do cerimonial e do cambono do que muito médico me acompanha. Que você vê nitidamente, né, se perde na vaidade, ou se perde no ego. Médium, indiferente da vertente espiritual, tem que tomar cuidado com ego e com vaidade. Ego e vaidade são um câncer dentro da Umbanda. Preste atenção nisso, tá, gente?